Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 23 de maio, dia de Pentecostes, e venho até vocês trazer mais uma mensagem, um pouco da Palavra de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Eu queria colocar hoje em especial essa leitura, essa reflexão que eu vou fazer pela alma da nossa amiga, vizinha aqui do bairro Operário, a Lilian Cristina Tobias, né, que nos deixou no início da semana, né. Fica aqui a nossa homenagem, pedindo a Deus que ore, né, pedindo a Deus que fique com ela num bom lugar, que ela realmente merece, né, um bom lugar, e que Deus também console e ampare a sua família, né, principalmente a sua mãe, que ficou, né? É complicado, muito complicado quando uma mãe tem que enterrar um filho. Então isso a gente tem que colocar nas mãos de Deus e pedir para Ele para acalmar o coração dessa mãe, dessa família. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio a todos vós. Tendo dito essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Palavras da salvação. Irmãos em Cristo, Jesus vem até os discípulos e entrega a eles o Espírito Santo que ele já havia prometido a eles, né? Então nós, que nos dizemos católicos, né, quando alguém nos pergunta: tua religião? Sou católico. Muito bem, gente. Se nós não seguimos os ensinamentos da nossa igreja, né, nós estamos mentindo. Porque quando dissemos que somos católicos, que essa é a nossa fé, nós devemos então respeitar o que a igreja nos diz, seguir os ensinamentos da nossa igreja, né? Não quero aqui falar de religião A, religião B, se essa está certa, aquela está errada. Não. Quero dizer que se eu digo que eu sou católico, eu tenho que seguir o que a minha igreja prega, né? E a minha igreja diz que Pentecostes é o dia aonde nasceu a minha igreja, aonde Cristo instituiu a minha igreja, dando aos discípulos, dando aos apóstolos o Espírito Santo, para que eles pudessem ter a coragem de fazer o que tinham que fazer, que era pregar o Evangelho e levar adiante a missão dele, de Cristo. Nós, católicos, temos dois momentos em que temos o Pentecostes. No batismo, é o primeiro momento, onde recebemos, né, o Espírito Santo no batismo, e depois, né, só que, né, nesse momento do batismo, quem nos leva lá é o pai e a mãe e os padrinhos, que assumem por nós esse compromisso, e depois nós recebemos novamente esse mesmo Espírito Santo, mas aí é nós mesmos, lá no Crisma. Então são dois momentos do Pentecostes que nós católicos recebemos. Então quando eu recebo, lá no Crisma, esse sacramento, eu já sou bem consciente do que eu quero, do que eu entendo, né? Eu já tenho um entendimento, eu já sou uma pessoa formada. Então eu sei o que eu estou fazendo. E se mesmo assim eu recebo o sacramento e depois eu sumo, eu desapareço, então eu não estou seguindo a minha igreja. Eu não estou seguindo a doutrina da minha igreja. Então, quando eu digo, se alguém me pergunta, qual é a tua religião? E eu digo,
eu sou católico. Estou mentindo, porque eu não sou católico. Eu posso ser muitas coisas, mas não sou católico. E quando eu digo, eu não preciso da igreja para seguir a Jesus, né? Eu não preciso da igreja para seguir a Jesus. Estou sendo hipócrita também, porque é Jesus mesmo que instituiu a igreja. E ele diz, né, vão e preguem a minha mensagem. Falou isso para os apóstolos. E nós somos apóstolos quando nós recebemos esses sacramentos, né? Batismo e crisma. Então sejamos conscientes da nossa fé na nossa igreja. Respeitamos a doutrina da nossa igreja. Respeitemos os regulamentos da nossa igreja, os mandamentos da nossa igreja. Assim nós seremos cristãos dignos dos ensinamentos do Cristo. Um bom dia para todos, né? E fiquem na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.